Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça. Vamos fazer mais uma reflexão no nosso manancial da Bíblia e nesta semana estamos aí no mês da celebração da Reforma, dos 503 anos da Reforma Protestante. E o nosso tema dessa semana tem sido as Escrituras. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 119 e vamos ler de 1 a 8. Salmos 119, de 1 a 8. A excelência da lei divina. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, e não me desampares jamais. O nosso tema de hoje, a excelência da palavra de Deus. Os que amam a lei divina são bem-aventurados. Devemos perceber que o bom êxito e o verdadeiro sentido da felicidade para o cristão está na sua obediência, está no seu amor e na sua diligência em compreender e guardar a palavra de Deus. Esse Salmo 119 tem muito que nos ensinar através desse convite, dessa exortação, para que seus leitores atentem ao mandamento do Senhor, à palavra do Senhor. E nesses primeiros 8 versos desse Salmo, podemos ver quem são os bem-aventurados, ou por que eles são bem-aventurados. Em primeiro lugar, são bem-aventurados porque andam na lei do Senhor. É o que diz aí os 2 primeiros versos. Eles guardam os testemunhos do Senhor, eles confiam no infalível propósito das Escrituras. Aprendemos no domingo a doutrina da infalibilidade das Escrituras. Assim como Deus não pode falhar, assim como Deus é fiel e não falha, assim também a sua palavra, porque tem o zelo e o propósito do próprio Deus que é eterno. Eles são bem-aventurados porque entendem que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Senhor mesmo vela em cumprir a sua palavra. O salmista diz aí que quando ele obedece os mandamentos do Senhor, ele tem pureza de coração, ele é bem-aventurado. Então, por que eles são bem-aventurados? Em primeiro lugar, são bem-aventurados porque andam na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, não é nenhum peso, pelo contrário, é uma bênção, é uma grande graça para quem anda em um mundo cheio de pecado e de decadência moral, erguer a sua cabeça, pensar em Deus e seguir no caminho de Deus, mostrado pelas Escrituras. São bem-aventurados porque buscam os ensinos do Senhor de todo o coração. É o que diz aqui os versos seguintes. Eles entendem a utilidade das Escrituras. O verso 1, ela é para o ensino, ela é para a repreensão, ela é para a correção e para a educação na justiça. Foi um resumo que o apóstolo Paulo fez a Timóteo na sua segunda carta, quando dissera a Timóteo
que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino, própria para a repreensão, tem a capacidade de corrigir e tem todos os elementos da boa educação para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entendem que o propósito das Escrituras são cumpridos desde a eternidade. Eles são bem-aventurados porque eles entendem que as Escrituras elas foram deixadas com propósitos. Como aqui mesmo no Salmo 119, no verso 89, o salmista vai dizer: firmada para sempre, ó Senhor, está nos céus a tua palavra. A terceira ideia, eles são bem-aventurados porque não andam na prática da iniquidade. Eles respeitam a natureza santa de Deus, sua santidade, seu poder soberano. Eles respeitam a vontade de Deus. E a vontade de Deus, através das Escrituras, é que ninguém se perca e que todos os seus filhos andem em santidade. Eles entendem o propósito das Escrituras, né? Para que o homem de Deus seja perfeito, esse é um propósito. Para que o homem de Deus seja capacitado para toda boa obra, esse é o outro propósito. A ideia de capacidade para toda boa obra está implícito aqui, que a primeira delas é glorificar a Deus. A segunda grande obra é edificar a vida daquele que comunga conosco da mesma fé ou não. E o terceiro propósito é levar adiante a palavra da cruz, é ser um arauto do Evangelho. São bem-aventurados porque são diligentes para obedecer ao Senhor. Se tem uma coisa rica nesse mundo, se há uma grande virtude nesse mundo, é alguém ser disposto para obedecer a Deus, é alguém não fugir da sua responsabilidade. Apesar dessa capacidade ser dada pelo Espírito Santo, mas Deus cobra de nós uma agilidade em fazermos a nossa diligência em direção às coisas de Deus. Esses têm prazer e almejam andar na felicidade. O verso 5 diz isso. Esses se sentem, na verdade, honrados em obedecer ao Senhor. É um grande privilégio obedecer a Deus. Verso 6. Esses não se envergonham de fazer a vontade de Deus. Para esses, fazer a vontade de Deus é uma grande bênção. Esses rendem graças com integridade de coração. Esses creem que Deus jamais os desamparará. Então, nós vimos nesse momento a nossa reflexão, o nosso tema, a excelência da palavra de Deus. Os que amam a lei divina são bem-aventurados. Devemos perceber que o bom êxito e o verdadeiro sentido da felicidade para o cristão está na sua obediência, em amar, em ser diligente, em procurar compreender e guardar a palavra de Deus. O nosso texto, Salmos 119, de 1 a 8. E aí perguntamos, por que são bem-aventurados? Primeira resposta, são bem-aventurados porque andam na lei do Senhor. Segunda resposta, são bem-aventurados porque buscam os ensinos do Senhor de todo o coração. Terceira resposta, são bem-aventurados porque não andam na prática da iniquidade. Quarta resposta, são bem-aventurados porque são diligentes para obedecer ao Senhor. Podemos concluir com 4 ideias interessantes aqui. A primeira delas é que a palavra de Deus deve ser a autoridade máxima e que a palavra de Deus determine tanto nossas decisões para os cultos e quanto também as nossas decisões para a nossa vida fora do culto, fora da igreja, no nosso dia a dia. 2. A felicidade do cristão deve ser baseada no grande privilégio de andar na lei do Senhor e ouvir a sua voz, ou a voz do próprio Deus através das Escrituras, que são inspiradas e que são infalíveis e que são perfeitas. A terceira ideia de aplicação:
Os que guardam a palavra de Deus são gratos a Deus, por isso terão o permanente auxílio de Deus através da sua palavra e das suas ricas promessas contidas na Bíblia. Como podemos ler aqui no Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que Deus abençoe a cada um de nós, que venhamos entender a cada dia a palavra de Deus e procurar fazer em tudo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, obedecendo a santa palavra de Deus. Amém.